Sábado, 22ª semana do Tempo Comum, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Um sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhavam-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus perguntou-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Antes, irmãos e irmãs, só um esclarecimento aqui legislativo para não gerar uma confusão sobre essa atitude dos discípulos, senão você vai começar a achar que os discípulos estavam roubando e que Jesus foi conivente com o roubo deles, né? A chamada de atenção que os fariseus fazem com os discípulos não é por eles terem pegado essas espigas. Na legislação judaica, depois que eles vieram do exílio, por conta deles terem sofrido como escravos e terem sofrido os perrengues de atravessar o deserto e chegar na Terra Prometida, Deus deu uma série de leis para eles que versavam sobre o trato com estrangeiros, com peregrinos e com pobres, que é muito interessante. Por exemplo, quando você fazia uma plantação em um determinado espaço, parte daquele espaço, se estivesse próximo de uma estrada, você não tinha o direito de colher a plantação que estava próxima da estrada. Por mais que fosse seu, cercadinho, bonitinho, não era seu. Era do pobre, era do peregrino, era daquele que estava passando no caminho e não tinha o que comer. Então, quando você fazia a sua colheita, né, tirava tudo ali, ficava ali um refúgiozinho, alguma coisa para trás, você não tinha o direito de voltar atrás e pegar. Então você tinha que deixar uma parte, porque vai passar um pobre ali, vai passar um peregrino ali e ele vai ficar feliz porque ele encontrou aquilo para se alimentar. Então os discípulos não roubaram, eles passaram a mão ali no trigo que estava na estrada da plantação de alguém e pegaram aquele trigo. Qual que foi o pecado deles? Debulhar o trigo, não pegar. Então, de um jeito, você pega o trigo, comer ele sem ali abrir, não faço nem ideia como é que é comer esse trem cru, gente. Os meninos já estão com muita fome. Mas o debulhar é um trabalho. O descascar era um trabalho. E esse trabalho era proibido de ser feito no dia do sábado, né? Jesus, ele vai ter muita treta com esses fariseus e com esse pessoal com relação à legislação do sábado, né? A tônica vai ser sempre a mesma, né? Jesus vai deixar claro que a lei, ela existe como uma finalidade, mas a lei, ela não pode ultrapassar, violentar a humanidade, violentar a necessidade, né? Então, se você pegar, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, vai ter uns dados momentos em que ele vai falar que sobre a necessidade de fome, a pessoa se apropriar ali de um alimento e comer não é roubo, certo? A pessoa não está roubando. Ali tem uma necessidade em questão, tem uma fome, tem uma coisa ali de vida ou morte acontecendo. Então, Jesus vai chamando essa atenção para que a gente não fique cego pela lei, e que seja a lei pela lei, e que a gente esqueça que por trás de cada lei deve haver um fundamento, embora muita lei não tenha fundamento nenhum, mas a lei de Deus tem. Os princípios morais que Deus deu para nós tem. E é de suma importância você ir atrás e compreender isso, entender. Enquanto a gente ignorar o que está por trás das leis, dos mandamentos, a gente vai ser incapaz de fazê-los e fazê-los com a plenitude que Jesus espera de nós. Então você pega aí um menino, hoje um jovem, um adolescente, que com 7 anos de idade, com 5 anos de idade, conhece pornografia. Hoje um menino com 6 anos de idade tem um celular na mão e ele acha esse negócio. Agora pensa num menino que com 7 anos cai no mundo de pornografia, de masturbação, e aí alguém fala pra esse menino: é pecado. Pode não, tá? Pecado, você vai pro inferno. Beleza. Agora aquele menino tá ali vivendo naquele mundo, naquele vício, caindo nesse pecado sistematicamente. Com que força que esse menino vai abrir mão disso com uma ameaça de uma vida futura, que eu não sei nem se ele acredita, e com a fala de uma palavra tão ambígua e tão confusa como pecado. É pecado, pode fazer não. Então, sim, esse menino nunca vai sair desse pecado. Esse menino nunca vai mudar de vida.
Cheguei num casal de namorados, os meninos estão lá namorando, começou o negócio a pegar fogo, já caiu nas relações sexuais e tá vivendo uma vida promíscua, mas você quer que eles saiam disso com uma simples fala? Não pode, é pecado, vai pro inferno. Só pode ter relação depois do casamento. O menino fica falando, mas que trem doido aí, aqui hoje, sábado à noite, não pode. Aí o padre vai fazer uma reza aqui com nós dois, casamento, o nome da reza. Aí agora pode, ué, mas que bobeira, ué, que trem esquisito é esse? E eles vão permanecer no pecado, porque eles não veem sentido na fala, é pecado. Mas por quê? Ignorância. Não tem uma compreensão do que está por trás da lei. E por trás da lei existe sempre uma realidade que vai ter que ser procurada, mergulhar para achar. Por trás da lei está sempre o amor. A lei não é uma camisa de força que Deus colocou na gente para a gente não poder fazer as coisas legais. Porque tudo que a gente quer fazer, Deus parece que sistematicamente proibiu, né? Porque não pode, é errado, é pecado. Não, não é isso. Então Deus estabelece para nós um caminho de felicidade plena no céu, mas de felicidade aqui na terra. E Ele deixa bem claro que o pecado é errar o alvo. Nós não vamos acertar um alvo buscando o pecado. Nós não vamos ser felizes com o pecado. O pecado te faz uma promessa que ele nunca vai dar conta de cumprir. Ele te promete uma felicidade que ele nunca vai te dar. Ele te promete uma realização que ele nunca vai te dar. Mas pilantra como é, ele vai sempre vir na decepção com um anexo. E o anexo é: na próxima vai dar certo. Na próxima você vai conseguir a felicidade que você está procurando. É no fundo do próximo prato. É no fundo do próximo copo. É na bituca do próximo cigarro. É no prazer da próxima mulher, do próximo homem. O pecado sempre vai te fazer essa promessa maldita. Por isso hoje vamos olhar para essa lei, né, que os discípulos aí estão ajudando Jesus a dar o verdadeiro sentido e nos conscientizar disso, né? A ignorância nesse sentido não é uma bênção, é uma maldição. A gente precisa sair da ignorância, a gente precisa compreender. Tem muitos pecados que a gente não consegue quebrar o círculo vicioso deles porque a gente nem sequer entende como que eles funcionam. Nem sequer entende o que eles estão provocando em mim e em você. Então buscar isso, conversa. Toma cuidado, não google isso, tá? Não vai buscar no Google essas informações que você não vai encontrar e talvez se encontrar, vai encontrar de uma maneira meio doida. Mas procura um sacerdote que você confia. Procure uma literatura que seja indicada por alguém que você confia. Procure, olha, vai ler isso aqui, vai ler esse outro aqui. Não, escuta essa palestra, escuta essa pregação, escuta essa homilia. Não, faz uma direção espiritual, mas não permaneçamos na ignorância. Porque a lei pela lei, nós não vamos conseguir cumpri-la. Mas uma vez que eu entendi o que está por trás dela, que é o amor de Deus, aí eu sou capaz de abrir mão de coisas que eu nunca achei que eu seria capaz. Porque agora eu entendi que tem alguém que me ama, e tem alguém que me quer bem. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.